Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar, né, são na verdade duas peças importantes, que é uma só, na verdade, né? No caso, a resposta à acusação. Então vamos falar da resposta à acusação nos procedimentos ordinário e sumário, tá certo? E vamos falar da resposta à acusação no tribunal do júri, tá bom? Então, essa aula aqui eu vou disponibilizar lá no Educa para vocês, tá? E também vou colocar as peças da OAB para vocês treinarem, né? E podem cair na A2. E também a estrutura da peça, né? E eu também vou apresentar essa estrutura para vocês aqui, para vocês verem como é que é. E vou colocar, né, disponibilizar lá no Educa também, tá bom? Então, vou aqui compartilhar já de antemão, né, o nosso Código de Processo Penal. E à medida que eu for falando os fundamentos, pessoal, já vão marcando no vadimeco de vocês para facilitar no dia da prova, né? Para não ficar aí perdendo tempo, tá bom? Então, bora lá. Então, inicialmente, né, a resposta à acusação, tá? O que vem a ser essa peça, né? O que é a resposta à acusação? É uma reação, né, do acusado em relação à imputação penal que é feita a ele. E quem é que faz essa imputação penal ao acusado? É a acusação, né? Seja através do Ministério Público, né, no caso, ação penal pública, condicionada ou incondicionada, seja através de ação penal privada, né, através da queixa-crime, tá? Lembrando que é possível, né, a ação penal privada subsidiária da pública, e aí eu tenho a peça vestibular, que é a queixa-crime subsidiária, tá certo? Que é um ponto aí bem importante, né? Então vamos lá, pessoal, aqui no Código de Processo Penal, lá no artigo 396, tá? Do CPP, então tá aí na tela para vocês, né? Então, fala aí, né? Ó, nos procedimentos ordinário e sumário, tá? Oferecida a denúncia ou queixa, como eu falei para vocês, né? No caso, a denúncia, a ação penal pública, seja condicionada à representação do ofendido, ou né, que dependa da requisição do ministro da Justiça, né? Ou incondicionada, ou no caso de queixa-crime, ação penal privada, até aquelas espécies, e a ação penal privada subsidiária da pública, né? O juiz, se não a rejeitar liminarmente, né, a denúncia ou a queixa-crime, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para o quê? Responder à acusação. Por escrito, olha o prazo tempestivo de 10 dias, tá? Então, prazo em resposta à acusação, 10 dias. Beleza, pessoal? Aí aqui fala o parágrafo único, né, no caso de citação por edital, né, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído, né? E aqui, pessoal, no 396A, que também é fundamento da peça, fala que, ó, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, por exemplo, nulidade, é um exemplo, extinção da punibilidade também, digamos que houve a prescrição, vamos falar sobre isso aqui, decadência, né, enfim, tá? E alegar tudo o que interesse à sua defesa. Pode também oferecer documentos, justificações, pode especificar as provas pretendidas, isso aqui é importante, ó, arrolar testemunhas, tá? Na resposta à acusação, qualificando-as e requerendo que sua intimação quando necessário, tá? Então, pessoal, aí nós temos o fundamento, né? Então, o objetivo, né? Então, o que é o objetivo? A resposta à acusação? Debater dois pontos, né? Importantes, pessoal. Primeiro, a existência, tá, de falhas formais, né, que levam, tá, que levaram à acusação, né, falhas formais, como também busca debater o que é a improcedência, né, da pretensão acusatória, tá? Então, esses dois pontos, a existência de falhas formais, como também a improcedência da pretensão acusatória. Então, é isso que visa, tá, esses pontos que visam debater no âmbito da resposta à acusação. Em relação ao cabimento, né, pessoal? Uma vez recebida a inicial acusatória, que conforme vocês podem observar aqui, a denúncia ou a queixa-crime, tá? Denúncia ou queixa, tá? Que aqui tem as duas espécies, né, de iniciais acusatórias, tá? A denúncia ou queixa.
que é que o juiz vai fazer? Ele vai determinar a citação do acusado, né? Para que ele apresente a resposta escrita à acusação. E qual o prazo? Como vocês viram aí, 10 dias. Conforme, né, com fulcro aí forte no artigo 396, tá? Do Código de Processo Penal. E aí, um ponto importante, tá? O prazo de 10 dias, ele é contado a partir da data da citação, tá? Então, é a partir da data da citação e não da juntada aos autos do mandado cumprido, tá? Beleza? Então, a partir da data da citação. E aí entra em cena, pessoal, anotem a súmula 710 do Supremo Tribunal Federal. O que é que ela diz? Ó, no processo penal, conta-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória de ordem, né? Só fala da questão, né? Confirmando, né, o que eu acabei de falar para vocês, que o prazo de 10 dias ele é contado a partir da data da citação. Então, beleza. Se o acusado foi citado por edital, como eu falei para vocês aí, né, está no parágrafo 1 do 396, o prazo de 10 dias tem início o quê? Com o comparecimento dele ao processo, tá? Como fala aqui, ó. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído, no caso, ao processo, beleza? E aí, pessoal, como é que você vai identificar essa peça? Seja na minha prova, seja... A minha prova vai ser muito mais simples, porque eu vou colocar lá as peças, vou estudar, vou treinar, e aí você vai bater o olho e vai saber. Mas quem for fazer, né, penal na OAB, tá? Então, a identificação desta peça, pessoal, durante a prova da OAB, ela é bem simples. Então, o problema, ele vai falar o seguinte lá, ó, ele vai dizer que o agente ele foi citado em razão de uma acusação criminal, tá? E aí, vai explicar, né, que após a citação foi procurado o escritório de advocacia, né, para que você tome uma atitude. Então, ele foi citado, o que você vai fazer? Resposta à acusação, é isso, né? E se houver menção no problema, ocorrência ou designação de audiência, ou até mesmo a prolação de uma sentença, claro que não vai caber, nesse caso, resposta à acusação. Aí posso ter um rese, eu posso ter um recurso de apelação, né? A depender, né? Se ele é um apelado, eu posso ter contra-razões de apelação e por aí vai, tá certo? E aí, pessoal, tanto é cabível aqui no procedimento ordinário, né? Ou como também no procedimento sumário. Então, o fundamento da resposta à acusação, como eu falei para vocês, são os artigos 396, né? Está aqui do Código de Processo Penal, e o 396A, ambos do CPP, beleza? Em relação ao endereçamento, que vamos ver, né? É endereçado a quem? Ao juiz da causa. E aí, né, tem que se atentar ao caso, tá? Da competência. Se for competência estadual, juiz de direito, competência federal, juiz federal, né? Então, também tem que verificar se a vara criminal ela é estadual, se for estadual, é comarca, né? Tem gente que errou na prova, não botou comarca, botou outra coisa, é comarca, né? Se for vara criminal federal, seção, né, com C cedilha, S, C cedilha, seção ou subseção judiciária, tá certo? Então, esse aí também é um ponto importante. No preâmbulo, né, da peça, identificação do acusado, qualificação, a identificação formal da peça, vou mostrar a estrutura para vocês, né? Em relação às teses, pessoal, vamos lá. Então, qual é o objetivo principal, né? Aqui da resposta à acusação. Pessoal, o principal objetivo dessa peça, tá? Da apresentação da resposta à acusação, beleza? É justamente o quê? Buscar a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, vamos lá no artigo 397 do CPP. Ó, 397. Olha o que diz aí o 397, deixa eu subir aqui. Após o cumprimento do disposto 396A, papapá, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar o quê? A existência manifesta de causa excludente da licitude do fato. Está a necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Ó, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, né, salvo inimputabilidade, já falei sobre isso, que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime, né, fato atípico, ou tem ocorrido que a extinção da punibilidade do agente, seja pela prescrição ou outra causa extintiva, tá certo? Então, busca-se a absolvição sumária, tá?
Isso nada mais é que o quê? Um julgamento, é como se fosse uma espécie de julgamento antecipado, né? Isso vai gerar o quê? A improcedência do pedido condenatório, claro, né? Desde que presentes ali uma das causas legais, né? E é importante que você compreenda o seguinte, repare que ainda, pessoal, não houve uma audiência e nem mesmo coleta de provas em juízo, tá? Isso facilita a identificação da peça, né? O que é que houve por enquanto? Apenas o recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz, só isso. O juiz recebeu a denúncia ou a queixa, pronto. E agora? Resposta à acusação, tá? Então, pessoal, são causas, né, que podem ser alegadas na resposta à acusação, são essas aí do 397, né? Então, a primeira do inciso 1, né, a gente está analisando aqui rapidamente, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, né? Qual vai ser o pedido aqui? A absolvição sumária, tá? A absolvição sumária. A absolvição sumária. E aí tem que fundamentar também. Qual causa extintiva? Qual causa excludente da ilicitude está alegando? Então, vamos lá, tá? Se a gente for lá no Código Penal, Código Penal, o fundamento, pessoal, das causas excludentes da ilicitude está lá no artigo 23, né? Ó. Não há crime quando a gente pratica o fato. Aí vem, ó, a gente está necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, aqui são as causas excludentes da ilicitude, tá certo? E aqui tem um fundamento embaixo de cada uma delas, está a necessidade e da legítima defesa, no caso, né? O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito são definidos pela doutrina. Aqui, se for estar necessidade, você tem que citar tanto o artigo 23 como também o artigo 24. Até cair numa peça isso, né, da 1. E se for legítima defesa, artigo 23, inciso 2, e também o artigo 25, que define, né, a legítima defesa. Tá, pessoal? Então, muita atenção em relação a isso. Beleza? Tranquilo? Então, qual é o pedido aí, nesse caso, de existência manifesta de causa excludente da estudo do fato? O pedido é a absolvição sumária. A absolvição sumária. Segundo ponto aqui, fundamento, né, pessoal? Nós temos aqui, ó, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. Então, pessoal, aqui, qual vai ser o pedido, tá? A absolvição sumária, né? Então, quais são as hipóteses aqui principais? Temos lá o artigo, no Código Penal, vamos lá, artigo 22, tá? Que fala da coação moral irresistível. Nosso fato é cometido sob coação irresistível, tá? Então, nesse caso aí, justifica-se, né, na coação moral irresistível, tá? A excludente da culpabilidade. Temos também embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que está lá, pessoal, no artigo 28, parágrafo 1º, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá certo? Então, também fundamenta. E outro ponto que exclui a culpabilidade é o erro de proibição inevitável, né? Excusável, como se diz, né? Que está no artigo 21 do Código Penal. Ó, o desconhecimento da lei é inexcusável. Aí vem o erro sobre, quer dizer o quê? Não se justifica. Aí vem o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, aí aqui sim, isenta de pena, tá? Então, nessa situação aqui é possível, tá? Na resposta à acusação, alegar, né? E buscar a absolvição sumária em relação, né, a esse contexto. E qual pedido? Também a absolvição sumária. E aí observe lá que no artigo 397, né, fala aqui, no inciso 2, né, põe como exceção a questão da inimputabilidade, né, pessoal? Então, o que isso quer dizer? Que o agente que é tido como inimputável, pessoal, que praticou uma infração penal, ele é punido o quê? Com uma medida de segurança. E o que é uma medida de segurança? É uma espécie de sanção penal, beleza? Que vai exigir o quê? O respeito ao devido processo legal. Então, não vai poder ser absolvido sumariamente, em caso de inimputabilidade. No entanto, acho que vocês já lembram disso, né? No caso de aplicação da medida de segurança como sanção penal, eu tenho a chamada absolvição imprópria, tá? Absolvição imprópria, que é um termo que a doutrina, né, criou, tá? Em relação à punição do inimputável,
tá? Então, isso é importante, que recebe medida de segurança, tá? Então, aqui, pessoal, lógico, não há de se falar em absolvição sumária imprópria, não pode, tá? Por quê? Para a aplicação da medida de segurança, exige-se o devido processo legal. Por isso que tem essa exceção aí do inimputável. Beleza. Então, inciso 3 do 397 também justifica-se, né, fundamenta a resposta à acusação, caso o fato narrado evidentemente não constitui crime. Então, tem o quê? A atipicidade do fato imputado. Eu tenho uma atipicidade, no caso, formal, tá? Por exemplo, ausência de dolo, né, ou culpa por parte do agente, então, uma ausência manifesta, né, claro, de dolo ou culpa. Outro ponto interessante, pessoal, também, que pode justificar aí, no caso, o fato não constituir crime, é a situação do crime possível, tá? Está lá no artigo 17 do Código Penal. Crime impossível. Olha só, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, tá? Então, aqui é o chamado crime impossível, que atrai o quê? A atipicidade da conduta. Então, nessa situação de crime impossível, também entra aqui como fundamento, né, para o pedido, né, de absolvição sumária, tá? Beleza? Outro ponto também, né? Alegar a insignificância da conduta, né? Princípio da insignificância, pela ausência de quê? Atipicidade material. E dentre outros pontos, né? Então, nesse caso, pessoal, aqui, do artigo 397, né? Inciso 3, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, qual vai ser o pedido? Absolvição sumária também. Absolvição sumária também. Beleza? Outros pontos também interessantes também, né? Tem até lá no Código Penal as escusas absolutórias. Eu até apliquei, relatei um inquérito ontem, eu apliquei isso aí. O cara foi pego com a moto, né? Que tinha uma ocorrência de furto, tá? Então, ele receptação, né? Então, foi como receptador. No entanto, a moto é de propriedade da mãe dele, né? Então, aí eu apliquei a escusa absolutória e não indicei ele. Essa escusa absolutória, ela só cabia os crimes patrimoniais. Olha o que fala que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes patrimoniais, né? Em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, em prejuízo ascendente, né? Pai, mãe, avô, avó, bisavô, descendente, filho, neto, bisneto, né? Seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil natural, tá? Desde que não haja, né, violência, grave, ameaça, é claro, né? Tem aqui embaixo, inclusive. Então, pessoal, no artigo 181 também é fundamento, tá, de absolvição sumária, né, com aplicação das escusas absolutórias, tá? Lá no 397 ainda, inciso 4, também traz como fundamento a resposta à acusação, né, aqui, no caso aqui da absolvição sumária, melhor dizendo, né, que também fundamenta a resposta à acusação, né, a extinção da punibilidade do agente, né, extinção da punibilidade do agente, beleza, pessoal? Então, causas distintivas da punibilidade, onde elas estão? Artigo 107 do Código Penal. O que é que tira a punibilidade do agente? A sua morte, anistia, graça, indulto, retroatividade de lei, que não mais considera o fato como criminoso, que é chamada abolício criminis, prescrição, decadência, perempção, né? Renúncia do direito de queixa pelo perdão aceito, nos casos de crime de ação privada, retratação do agente, nos casos em que a lei a admite. Então, são situações. E tem aqui também, né? O perdão judicial, nos casos previstos em lei. Então, são situações que atraem aí a extinção da punibilidade do agente, tá, pessoal? Então, aí, né? Muito importante. E aí, claro, né? O 397 CPP traz essas teses, né? Temos também outras teses, né, que são possíveis, né? Por quê? Ó, vamos lá no artigo 396-A, que fala aqui, né, de certa forma, né, o 396-A, ele também traz outros pontos, né, que prevê que na resposta à acusação, o acusado ele pode arguir preliminares, alegar tudo que interessa à sua defesa, né, como está aqui, ó.
Alegar tudo que interessa ao defensor. Então, aí as teses são, né, várias situações, né? Então, pode arrolar testemunhas, né? No caso do rito ordinário, pode arrolar até 8 testemunhas, tá? No rito sumário, até 5 testemunhas, beleza? E também, pessoal, é possível alegar nulidades, né? Ah, e se eu tenho uma nulidade, qual o fundamento, professor? Artigo 564 do Código de Processo Penal. Incompetência, suspeição, suborno do juiz, legitimidade de parte, falta das formas, a denúncia ou queixa e representação, exame do corpo de delito, nos crimes que deixam vestígios, né, crimes não transeuntes, né, a nomeação de defensor do réu ao réu presente que não tiver. Então, tudo isso aqui, né, são situações de nulidade que podem também ser alegadas aí, né, na resposta à acusação. Artigo, anotem, né, aí, 564 do Código de Processo Penal, tá? E também há a possibilidade do juiz aplicar, pessoal, uma causa de rejeição da acusação, que está no artigo 395, né? Quando da análise da resposta à acusação. Então, o que é que fala lá o artigo 395, tá? Ó, a denúncia à queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal, né? Justa causa o quê? Indício da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tá certo? Ou também o 395, né, entra como possível, né, fundamento, beleza? Aí, né, quando a gente fala aí, por exemplo, né, de inépcia da denúncia ou da queixa, né? O que é isso? Nada mais é que um defeito formal grave, né? Por exemplo, não tem a narrativa dos fatos, né? E aí não tem como, né? Você prejudica o contraditório para a defesa, por exemplo, também, né? Quando fala a falta, né, a ausência de pressuposto processual ou condição para exercício da ação penal, né? Fala dos pressupostos processuais, na verdade, são eles, né? Por exemplo, demanda iniciada de ofício pelo juiz, né? Por falta de pressuposto processual, de existência de demanda penal iniciada por um órgão acusatório, óbvio, né? O juiz não pode iniciar uma ação penal, né? É o Ministério Público ou o querelante, no caso, ação penal privada, tá? Sobretudo uma ação que é proposta, né, perante o juiz aposentado, porque ele não é investido em jurisdição. Então, são situações aí, né? Se eu tenho um processo em face do menor de idade, então eu tenho o pressuposto, né, a ausência, né, do pressuposto de validade do processo e por aí vai, né? Condição da ação, né, pessoal? Legitimidade, né, interesse, a possibilidade jurídica do pedido, né? Tem também a questão da representação ou requisição, quando necessários, né, ação penal pública condicionada, tudo isso, né? Então, são situações que levam, né, justamente aí a inépcia, perdão, não, a rejeição da denúncia ou da queixa. E também a falta de justa causa para o exercício da ação penal, né? Também, né, isso é importante, beleza? Que é a falta de provas mínimas, né, por exemplo, né, como eu falei aí, de suficiência de autoria, prova da materialidade, por aí vai, tá? Tá, pessoal, então, assim, essas são basicamente as teses, né, os pedidos, né, que você pode trazer, no caso, a resposta à acusação, tá? Pode tratar de várias situações, né? Então, vamos lá. Primeiramente, né, você pode alegar preliminarmente a nulidade, né? No caso da nulidade, como eu falei, o fundamento é o artigo 564 do Código de Processo Penal, tá? Vou colocar novamente aqui, 564. Você vai alegar nulidade como preliminar, pessoal, por favor, tem que citar o 564, o inciso respectivo, a linha, né? Enfim, tá? E qual é o pedido aí, no caso? Anulação do processo nessa preliminar, tá bom? Preliminarmente, né, tal. E lembrar, não é só fundamentar, não, tem que trazer lá no pedido final da peça, tá? Anulação do processo, tá? No caso, se for também preliminarmente, é possível pedir o que? A rejeição da inicial. Se eu peço a rejeição da inicial, é o artigo 395, que nós acabamos de ver, tá? São nessas situações aqui, tem que apontar qual é o inciso, né, enfim. E aí, qual é o pedido, pessoal? A reconsideração, né, do recebimento da inicial,
tá certo? Que é a rejeição da inicial, reconsiderar o recebimento da inicial. Reconsidere, magistrado, não é o caso do recebimento dessa inicial acusatória, né? Outro ponto também, que é uma preliminar de mérito, né? A extinção da punibilidade, né? Conforme o artigo 397, inciso 4 do CPP que nós vimos. Tá aqui, ó, 397, inciso 4, a extinção da punibilidade do agente. Qual vai ser o pedido? A absolvição sumária, né? E no mérito principal, pessoal, o que é que vocês vão pedir? É aquilo que eu falei para vocês, é o 397, né? Tudo isso aqui. Excludente da licitude, excludente da probabilidade, a tipicidade do fato, excusa absolutória, que nós vimos no artigo 181 do Código Penal. Então, nessas 4 situações, qual vai ser o pedido, né, do mérito principal? A absolvição sumária também. E também temos os pedidos subsidiários, né, que é o chamado mérito subsidiário. Então, no caso aí, eu posso pedir o quê? A desclassificação da conduta, seja em tratas de anulação ou absolvição sumária. Posso pedir a remessa ao MP para propor algum benefício, como, por exemplo, se for o caso, acordos de não persecução penal, né, uma transação penal, enfim, né, tá? Então, pessoal, gravem bem né, essas questões, essas teses que podem ser aventadas, né? Ponto importante é que, em momento algum, né, vamos trabalhar com o artigo 386 do CPP, tá? O que é que fala esse artigo 386 do Código de Processo Penal? Que é, no caso da absolvição. O juiz absolverá o réu. Não, aqui você alega isso, pessoal, por exemplo, é lá no recurso de apelação, né? Se for o caso, né? Porque no momento em que nós estamos analisando aqui, de resposta à acusação, né, ainda não se utiliza esse artigo 386, tá? Então, você jamais fundamentará a sua resposta à acusação com base em algum dispositivo aqui do 386, tá? Ele vai ser... Quando é que ele é alegado, pessoal? Quando é que ele é empregado? Em alegações finais, por memoriais, né? Ou como eu acabei de falar, no recurso de apelação. Aí sim você vai falar sobre ele. Tá? Não agora. 386, não, não, não. Então, não confunda a absolvição do artigo 386 do Código de Processo Penal com a absolvição sumária do 397. Porque são institutos distintos, diferentes, né, que são aplicados em momentos processuais diversos. Então, cuidado para não se confundir. Beleza? A absolvição com a absolvição sumária. 386 é uma coisa, 397 é outra, tá? Tá, pessoal? Então, bora lá. Vamos agora dar uma olhada na estrutura da peça, né? Eu vou fazer o seguinte, antes de... Eu vou colocar logo essa peça, falo do júri depois e põe a peça do júri. Vamos fazer isso. Então, deixa eu aqui colocar para vocês. Pronto, pessoal. Tá aí, né, a peça, tá? A estrutura da peça, da resposta à acusação no procedimento ordinário e sumário. Então, endereçamento, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca D. Teve alguns alunos que botaram assim, ao juízo da comarca tal. Eu considerei, não coloquei errado, mas evitem, tá? É para colocar dessa forma aqui, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca D, tá? Manter essa formalidade, certo? Espaço opcional de 5 linhas é interessante, né? Altos números, não vai inventar número de processo se não tiver na questão, então só consta aqui, né? Um espaço, 2 linhas, né? E aqui vem o preâmbulo, né? Ó, nome do acusado, já qualificado nos autos, por seu advogado, procuração anexa, vem tempestivamente no prazo de 10 dias. Perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, apresentar o quê? Resposta à acusação. Pessoal, apresentar, não é interpor, entrar, né? Pelo amor de Deus. Apresentar a resposta à acusação. Pelos seguintes motivos de fato e de direito. Aí aqui dos fatos, né? Transcrever os dados trazidos pelo problema sempre de forma parafraseada, com as suas palavras, devendo-se evitar a cópia literal do enunciado. Também não seja muito objetivo. Teve gente que em 3 linhas resumiu os fatos. Também não é assim. Pelo menos de 5 a 8 linhas ali,
né? Você pode dividir até em 2 parágrafos de 4, até 10 linhas também. Você pode trabalhar, é bom fazer a narrativa, tem que fazer isso, faz parte da estrutura da peça, tá? Do direito, apresentar todos os elementos jurídicos que possam ser a nulidade, extinção da punibilidade, a absolvição sumária ou a desclassificação, né? Nós acabamos de falar. Coloque cada tema em um tópico distinto, sejam organizados, tá? Então, ó, aqui eu dei um exemplo, aqui é só um exemplo. Nulidade, ó, preliminarmente, verifique se a ocorrência, nulidade, tal, do mérito, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Do mérito. Aí no mérito é o caso da absolvição sumária, você vai justificar, fundamentar, né, e tal. De forma subsidiária, não sendo o caso da absolvição sumária, né, se for o caso também, algum pedido subsidiário. Aí do pedido, né, diante do exposto, requer, aí fala o que você quer aqui, reconhecimento preliminar, nulidade, você pede a absolvição sumária, desclassificação do crime, enfim, né, de forma subsidiária, tudo aquilo que nós acabamos de trabalhar. Aí aqui, ó, requer também a produção de provas e a notificação das testemunhas abaixo roladas para serem inquiridas em juízo. Aí você coloca local, data, advogado, OAB, e aqui embaixo, pessoal, depois da assinatura que vem o rol de testemunhas, tá? Esse é um ponto muito importante, tá? Então, o rol de testemunhas, você não vai jogar ele durante a peça, é por último, é como se fosse um anexo, né? Um apenso ali da peça, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, vamos agora trabalhar a resposta à acusação no procedimento do júri, que é bem semelhante aqui também, né? Então, vamos lá. Resposta à acusação no procedimento do júri. Então, primeiro ponto, né? Como nós acabamos de falar, a resposta à acusação nada mais é que uma reação do acusado à imputação que lhe é feita pela acusação, né? E aí, pessoal, aqui nós vamos falar sobre como funciona o procedimento do júri, né? Então, professor, qual é o fundamento? Então, não é o 396, nem o 396A, como é no procedimento ordinário e sumário. Aqui no júri, pessoal, o fundamento da peça é o artigo 406, tá? Artigo 406, olha, fala aqui, ó, dos procedimentos relativos aos processos da competência do Tribunal do Júri. Então, olha o que diz aí o artigo 406 do Código de Processo Penal, tá? O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação. Por escrito, bom que o prazo é o mesmo, o prazo de 10 dias, tá? 10 dias. Aí que continua. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado, certo? Ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. E aí continua, parágrafo 2º. A acusação deverá rolar testemunhas até o máximo de 8, na denúncia ou na queixa, tá? Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário, tá? Então, pessoal, o que a jurisprudência fala que é importante também? O STJ entende que é pela impossibilidade de aplicação do artigo 397 do CPP no âmbito do Tribunal do Júri. Então, aquele 397 não se aplica aqui no Tribunal do Júri, tá? Isso é importante. O que é que o 397 traz, pessoal? Causas, né, de absolvição sumária. O 397, ele não se aplica ao Tribunal do Júri, tá? Não se aplica. Esses casos da absolvição sumária do 397 não se aplica, tá? Vamos voltar lá, o artigo 406, só voltar aqui, que são vários dispositivos revogados, né? Tá? Cadê aqui? Então, aqui no júri, aplica-se o quê? O lugar do 397 é o 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando? Provada a inexistência do fato.
provado não ser o autor ou partícipe do fato. O fato não constitui infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Então, apeliga-se 415, como já falei para vocês anteriormente, aqui no Tribunal do Júri, no que tange a absolvição, tá? Então, pessoal, o rito do júri ele é diferenciado, né? Isso é importante, beleza? E por ser diferenciado, o artigo 394 não se aplica, tá? Quando fala aqui o parágrafo 4º, as disposições do 395 a 398 aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados por este código. Não se aplica ao tribunal do júri, tá? Porque, após o recebimento da denúncia, pessoal, determina-se o que? A citação do réu, e já em seguida vai seguir-se aí para a instrução e decisão judicial sobre o quê? Sobre a pronúncia, sobre a impronúncia, né, sobre a absolvição sumária, ou, se for o caso, a desclassificação. Então, não vai aplicar também, como eu já acabei de falar, o 397, né? Bem, então, vai aplicar, como eu já falei aqui no caso da absolvição, né, de forma imediata, a absolvição sumária, ela é regulada no Tribunal do Júri pelo artigo 415, né? Endereçamento, pessoal, ao juiz, né, da causa do Tribunal do Júri. O juiz estadual, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do Tribunal do Júri da comarca D. Se for juiz federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara do Tribunal do Júri da seção judiciária D. Se for de Araguaína, de Tocantinópolis, de Palmas, enfim, né? No preâmbulo, vai constar lá na peça a identificação do acusado, sua qualificação, identificação da peça. Em relação às teses, pessoal, vamos lá. Aqui, a inicial acusatória ela já foi aceita. Então, o objetivo será o quê? Apresentar preliminares de nulidade, né? Preliminares de mérito, teses de mérito principal, né? E estas, né, previstas lá no artigo 415, né? E tese de mérito secundário também, tá? Então, isso é importante. 415, como nós já falamos, né? Prazo para apresentação da peça aqui no júri, 10 dias também, né? E a identificação dessa peça, pessoal, durante a prova é simples, né? Então, vai lá o problema, ele vai mencionar o quê? Que durante a acusação de um crime doloso contra a vida, por exemplo, um homicídio doloso, né? O induzimento de ligação ao suicídio, também, né, que é crime doloso contra a vida, aborto, tá? O agente, ele foi citado, né, e na sequência, o quê? O seu escritório foi procurado. O que você vai fazer? Tá? A resposta à acusação. Então, se houver menção à ocorrência ou designação de alguma audiência de instrução, ou até mesmo a prolação de sentença, pessoal, não há que se falar em resposta à acusação. Provavelmente vai ser memoriais no júri ou recurso de apelação, né? E o pedidos, pessoal, é aquilo que nós já falamos anteriormente, né, da resposta à acusação, tá? Devendo só adaptar aí a questão do artigo 415, né, do caso da absolvição lá, no procedimento ordinário sumário, 397, aqui, 415 do Código de Processo Penal, beleza? Então, vamos agora, pessoal, dar uma olhada na estrutura da peça da resposta à acusação aqui no âmbito do Tribunal do Júri. Só apresentar aqui para vocês. Pronto. Então, tá aqui, ó, Tribunal do Júri, pessoal. Como é que funciona a resposta à acusação? Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, né, ó, vara do Tribunal do Júri da comarca D, certo? Espaço de 5 linhas, opcional, né, mas vou colocar autos, processo autos, né, número tal do processo, né, número. Espaço opcional, 2 linhas. Aí aqui vem, ó. Nome do acusado, já qualificado nos autos, por ser advogado, procuração anexa, né, vem tempestivamente, no prazo legal de 10 dias, perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 406, né, do Código de Processo Penal, apresentar a resposta à acusação. Apresentar, não é interpor, não é entrar, não é oferecer, é apresentar a resposta à acusação. Aí, né, pelos seguintes motivos de fato, de direito, aí aqui a mesma coisa, né, os fatos transcrever de maneira parafraseada, aí depois coloca, a denúncia foi, então, oferecida pelo Ministério Público, sendo o acusado citado para a apresentação de resposta à acusação. O juiz ainda não recebeu a denúncia aqui, tá?
Do direito, apresentar todos os elementos, né, jurídicos que possam ensejar nulidade, extinção da punibilidade, absolvição sumária, se for aqui 415, né, do CPP, ou desclassificação, né, colocar cada tema em um tópico distinto. Aí que eu dou como exemplo, nulidades, preliminarmente, verifique se a ocorrência, nulidade, fundamente, né, tal, do mérito, tá? Aí no mérito é o caso da absolvição sumária, aí subsidiariamente, não sendo o caso da absolvição, aí você pediu que é desclassificação e tal. No pedido, trazer esses pedidos aqui, né, diante do exposto, requer a absolvição sumária, preliminarmente, se for o caso, no mérito, tal, de maneira subsidiária, explicar tudo aqui no pedido. Aí vem a produção de provas e a notificação das testemunhas abaixo arroladas para serem inquiridas em juízo. Aí já coloca aqui local, data, advogado OAB, e aí o rol de testemunhas na sequência. Tá certo, pessoal? Então, essa daí é a estrutura que eu vou disponibilizar para vocês da resposta à acusação no âmbito do tribunal do júri. Bem, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham compreendido. Olha aí, com toda a fundamentação para vocês, né? Bem explicada. A parte de legislação e dispositivos que fundamentam a peça, as teses da peça, anotem, né? Selecione lá, né? Marque no seu Vadimed para estar estudando na hora da prova, tá certo? E treinar. Vou colocar lá para vocês a peça, para vocês treinarem, e ela, né? Provavelmente será cobrada na prova da A2, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos e estou à disposição sempre. Façam as peças, pode mandar para mim, pode dar uma olhada se está tudo certo. Não seja tão objetivo na peça, não é bom isso e perde ponto. É para explicar. Ali o padrão de resposta da OAB traz a explicaçãozinha, coloca ali os tópicos, né, de pontuação, mas você tem o dever, como estudante ali também, de fundamentar a peça, explicar aquilo, não é só citar de qualquer jeito e pronto, não, né? Então, isso é importante, ter essa consciência. Tem gente que só citou lá artigo tal, tese tal. Tá, beleza. O item valia 0,60 ou 0,20, né? Porque você não fundamenta, você não explica nada. Então, isso é importante, né? Trazer essa fundamentação no decorrer da elaboração ali da peça, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.